Oi, Vamos. pessoal, eu estou aqui com o Ricardo hoje e a gente vem trazer o depoimento dele, na verdade, a história dele, né, para tentar ajudar vocês a entender, a ver se tem alguma sintonia, alguma compatibilidade, porque muita coisa da história dele vai ajudar vocês a entender a história de vocês, né? Entender algumas coisas que às vezes vocês não estejam vivendo, mas que é importante saber. A gente vem falar de fé, a gente vem falar de terapia, a gente vem falar de autoconhecimento, a gente vem falar de milhares de coisas nesse contexto. E eu gostaria que vocês estivessem com o coração aberto para ouvir essa história, abaixando o julgamento, porque ele está aqui disposto a dividir um pouco da história dele com vocês, comigo, para ver se consegue ajudar a gente a esclarecer algumas coisas e entender esse processo. Então, eu vou dar a palavra para o Ricardo. Eu queria que ele falasse o nome dele, se apresentasse, idade, tudo aquilo que ele acha importante para a gente começar esse depoimento. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Jéssica? Tudo bom. Tudo tranquilo. Situa aí para o É, meu, pessoal quem é você. meu nome é Ricardo Gutierrez, né? Eu sou casado, vou fazer 53 anos e a história da minha vida eu acho que tem muita coisa que pode ajudar muitas pessoas, né? Não tenho dúvidas. Principalmente, eu estava perdido, às vezes, um pouco com relação a muitas coisas e minha infância foi uma infância, vamos dizer assim, sofrida. Então, eu tinha uma fé. Eu sou cristão, sou crente, né? Tenho uma denominação, e mas independente de qualquer coisa, eu respeito todas a crença das pessoas, a quem elas acreditam, porque na verdade eu acho que todo mundo busca uma coisa só, que é o Criador, é Deus. Para mim, eu chamo de Deus. Sim. É Deus e tem o seu Filho Jesus Cristo. Então, como eu vinha falando, a minha infância foi uma infância sofrida, né? Por problemas de alcoolismo na família. Meu pai era alcoólatra, então foi uma infância muito difícil. E, e na minha infância eu sabia que tinha um Deus, né? Que era o que eu conhecia. Então, eu procurava toda noite fazer minha oração, né, da maneira que eu sabia lá, criança. Eu fazia uma oração pedindo, né, a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo mundo, como sempre, né? Eu sempre quis sempre pedir pelo mundo. Isso na minha inocência de criança, né? Aí depois a gente vai crescendo, tudo mais. E logicamente, você cresce, você começa a ver várias coisas, tudo diferente, né? A vida passa a ser diferente, você começa a ter responsabilidades, né? E, e aí, assim, foi acontecendo muitas coisas na minha vida que eu quero compartilhar com vocês, Certo. certo? E dentro de todo esse processo, lógico, você já tem uma certa idade, então deve estar acontecendo muita coisa. O que a gente vai tentar trazer é um resumo de tudo isso para as pessoas se situarem desse processo. Como você me conheceu, Ricardo? Porque assim, eu sei que vem antes da terapia, você me conheceu e depois de muito tempo que você foi iniciar a terapia. Como é que você me conheceu? Eu fui numa reunião da quinta série do meu filho. E então era uma reunião que ficava tanto os pais como os alunos na sala. E aí eu via o Henrique estava sentado, a Jéssica chegou e debruçou nas costas do Henrique, né? Eu olhei, eu tenho esse, eu não sei como as pessoas chamam, mas Uma eu sensibilidade, olho né? eu olho para a pessoa, eu gosto da pessoa, eu não gosto. Então eu vendo, não, mas é porque a Jéssica é bonita, não. Eu vi como se eu enxergasse a alma dela. E até depois cheguei e falei, Henrique, quem é aquela moça lá que debruçou em você, né? Ele, é a Jéssica. Eu falei, ah, tá. É, Tem a é sua pulguinha amiga? aqui, Eu falei, né? é sua amiga? É sua amiga. Mas tá bom, né? Aí, normal, foi assim. A primeira.
vamos dizer assim, que eu a vi a primeira vez, né? Eu não falei com ela na hora, né? Eu só vi ela debruçando nas costas do Henrique, mas eu mas não falei com ela, né? Aí Sim. depois, com o tempo, nós fomos nos conhecendo melhor e na ocasião, eu nem lembro se eu já era batizado na igreja que eu frequento hoje. E a Jéssica, eu vi que ela é uma pessoa com uma personalidade muito forte, né? Aham. E, inclusive, né, quando o Henrique começou a falar que o Henrique gostava dela, tudo mais, e aí eu falava, Henrique, a Jéssica, ela é meia, Terrível. assim, é porreta, né? Ela é bem centrada no que ela quer, né? Mas, graças a Deus, né, a gente foi se conhecendo melhor e eles começaram a namorar finalmente, né, Anos. depois de anos eles começaram a namorar Sim. e estão aí hoje, né? Estão aí, tá ela e ele, e são felizes, eu sou muito feliz por eles também, né? Gente, eu falo assim, quem sabe, o contexto que tá, quem vocês querem entender mesmo quem eu sou de verdade, chama a família para testemunhar. Então, as primeiros testemunhos aqui são da família, porque quem está mais próximo sabe quem você é de verdade e consegue mostrar se o que você faz e o seu trabalho realmente é legítimo ou não, porque não adianta você fazer isso para quem não te conhece, é muito fácil, mas se quem convive junto com você, um relacionamento próximo, como é que isso funciona? Quem é de verdade? E aí a gente começa a entender. Então, eu trouxe aqui sogro. Ele não gosta da palavra, gente. Mas eu trouxe o sogro para testemunhar, porque a gente sabe que é o primeiro a meter o pau quando tem que meter o pau também, mas quando tem que falar real, é ele que fala real. Então a gente trouxe ele aqui hoje para vocês entenderem. Então ele é meu sogro e eu conheço há muitos anos, que eu estou num relacionamento com meu marido há mais de 12 anos e amizade muito mais tempo. Então eu já conheço ele há todo esse tempo. E depois disso, eu comecei a frequentar a sua casa, Ricardo, né? E eu lembro, você já era crente, eu acho, porque o Henrique, quando eu fui mesmo oficializar, eu fui para te conhecer você, né? É, ele falou para mim que vocês eram crentes. E na época, eu era umbandista. E aquilo me assustou um pouco, né? Porque geralmente, quando a gente fala em evangélico, a gente tem um conceito muito errado de que todos são extremamente fechados e ortodoxos, no sentido de não aceitar nenhum tipo de referência diferente da deles. E não foi assim com vocês, porque a pauta da sua casa sempre foi o amor, né? Então Sim. eu fui muito bem recebida, sem os julgamentos. Claro que vocês sempre apresentaram esse Deus que vocês acreditam para mim, e eu fui trazendo isso da maneira como eu também acreditava, e a gente conseguiu estabelecer um diálogo que foi muito legal, né? E como que foi Sim. isso depois? Eu frequentando a sua casa, como que foi esse andar? Como é que estava a sua situação? Como foi eu dentro da sua casa, as percepções? Continuou com uma imagem boa? Não continuou? Como é que foi isso? Não, foi desde o início, né, Jéssica? Eu acho que como todas as pessoas existem, às vezes vem a dúvida, né? Ou na, na minha religião, a gente costuma dizer que quando Deus está construindo alguma coisa, o, o diabo, né, o inimigo, ele está fazendo a mesma coisa. Por quê? Para ver se você cai, né? Se você deixa de acreditar naquilo que Deus está te mostrando, né? Os testes que a gente E chama no canal, né? As provas. sim, sim, sim. Então vem as provas. Então isso é constante. Isso é na vida de todo mundo. É que a partir do momento que você começa a entender um pouco, então existia dúvida às vezes, sabe? Às vezes eu cheguei a duvidar, eu falei, meu, isso não vai dar certo, né? Falei, não vai dar certo. O Henrique e a Jéssica não vai dar certo. Mas isso era da boca para fora, não era do coração. Sim. Porque, como eu disse, a primeira vez que eu vi a Jéssica,
eu via a alma dela, não via a Jéssica. Então eu vi que ela era uma pessoa boa, uma pessoa que sempre procurou ajudar as pessoas. Isso bem antes de qualquer coisa, ela sempre ajudou, ela sempre procurou ajudar. Ela sempre foi uma pessoa que qualquer pessoa que começasse a conversar com ela ia detectar que essa pessoa estava com um problema e ela ia conversar. Isso aconteceu muito, principalmente com a minha filha, né? Minha filha sempre teve alguns problemas e, sei lá, ela... aí a gente entra nessa... Depois vamos nessa fase aí da Sim. bipolaridade ou depressão ou tudo isso aí tudo. Mas eu via que ela ajudava muito. Saíam palavras da boca dela que a gente via que a pessoa se sentia bem. Então, isso eu vejo como o quê? Eu estou falando isso na minha Sim, fé, eu vejo claro. isso como um anjo de luz, porque muitas vezes Deus se usa das pessoas, não importa o jeito. Ele se usa até de um animal para, se ele quiser mostrar alguma coisa. Então, Sim. quanto mais do ser humano, né, que é a criação dele. Então, eu sempre vi a Jéssica como um anjo que quando a pessoa estava precisando, a pessoa podia chegar nela, que ela ia transmitir coisas boas. Então, isso aí eu comecei a ver que meu filho estava indo para a felicidade, vamos dizer assim, né? Porque os dois sempre se entenderam bem, eles sempre tiveram. É lógico, eu acho que todo casal tem divergência, mas eles sempre conseguiram chegar ao meio termo, né? Então eu admiro isso muito, né? Muito mesmo, tanto dela quanto dele, né? Eu admiro muito. E é isso aí. Nessa parte de o que foi você dentro da minha Sim. casa. E quando que foi esse momento, assim, que você começou a entrar numa turbulência de bipolaridade, a depressão que você falou, mencionou? Como é que foi tudo isso, assim, num geralzão, se você puder contar pra gente, que acabou acontecendo no Claro, meio, assim, da sua vida? claro, conto sim. Isso começou, na verdade, é aquela coisa, a gente tem que deixar, as pessoas têm que entender que muitas vezes você tem um problema, ou você é bipolar, ou você está na depressão, e tem pessoas que julgam mal, né? Falam, isso aí é frescura, isso aí não é nada, vai procurar o que fazer. Só que eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço, né? Na época, eu não era batizado na minha religião, mas eu cheguei ao fundo do poço. Ao ponto que as pessoas que realmente passou por isso, você não quer ver ninguém, você quer ficar trancado, tudo te assusta. E a depressão, o que causa a depressão? Aconteceu muito de eu estar desempregado, houve um problema, uma causa minha, um problema com o INSS, então, é, logicamente, a falta de dinheiro, você não ter condições de estar sustentando sua família, a minha esposa tendo que trabalhar de domingo a domingo para pagar as contas, isso me levou para o fundo do poço. Eu pensei até em me suicidar, né? É, mas aí eu busquei lá no fundo, né, forças, né, para conseguir sair dessa situação, mas eu não via a minha bipolaridade. Por quê? Porque você nunca vê. A pessoa que é bipolar, ela não enxerga, ela não vê, né? Então, é um caso que eu até falei com a Jéssica. Houve quando eu percebi que eu era bipolar. Me ligaram de um telemarketing, uma coisa desse tipo, e eu, na ocasião, eu estava, isso bem no início, eu estava passando por dificuldades e eu fui muito rude, eu fui extremamente ignorante com essa pessoa. Era um rapaz, se via que era uma pessoa jovem. E
Então, eu cheguei a 100 por hora em tudo. Só que aí, do 100 por hora, eu fui para zero. Então, quando eu desliguei o telefone, me, me deu um desespero, eu comecei a chorar porque o que eu tinha feito com aquela pessoa, né? Então, as pessoas têm que tentar ver isso direitinho, porque depois eu indo ao psiquiatra, então ele foi me falando, eu ouvia vozes, sabe? Eu tinha manias, e eu vou falar porque são coisas que às vezes Sim. as pessoas falam, É bom a gente dar um exemplo, Ricardo, porque as pessoas não conseguem situar isso para entender o que está acontecendo com elas. Então, a gente quer deixar bem claro aqui que o Ricardo ele foi diagnosticado com bipolaridade. E as pessoas têm mania de falar assim, eu sou bipolar, né? Mas não é assim, gente. É uma coisa muito séria. É uma coisa, são períodos de depressão e períodos de euforia, onde você vai muita alegria, euforia, êxtase, e você simplesmente despenca e você fica neste período e você não consegue sair. Então, você tem períodos de um e períodos de outro, e aí sim você consegue ter um diagnóstico melhor. E pode vir acompanhado de manias ou toques, que é algumas coisas que o Ricardo também tinha. Então, você pode dar algum exemplo para eles? Então, você falou do telemarketing, que você acabou humilhando, fazendo algumas coisas que você não se agrada, mas que você acabou fazendo com esse rapaz. E logo que você desligou o telefone, uma profunda culpa, depressão e julgamento por você ter feito aquilo, né? Então pode acontecer períodos, semanas, meses, ou pode acontecer também em um dia, mas é tudo muito intenso. Você pode dar mais algum exemplo para a gente do que acontecia? Claro. Um exemplo, eu estava dirigindo, então eu tinha alguma coisa que fala, bom, eu tenho que o farol, se eu passar no farol verde, eu vou conseguir tal coisa. Se o farol ficar vermelho, eu não vou conseguir. Então isso causava o quê? Você tá dirigindo, aí você tinha a preocupação de passar no farol verde, né? Porque se você não passasse no farol verde, nada ia dar certo na sua no vida. dia. Né? Na verdade, era coisa que eram coisas assim que te colocava toda hora em xeque. Então, se eu não passar na lombada em 10 segundos, nada vai dar certo. Eram coisas idiotas que você fala. Quando eu contei isso para o psiquiatra, eu fiquei até constrangido, que eu achava que, né? Porque eram coisas idiotas, mas não é. Isso já faz parte, né, da bipolaridade então é a euforia. Você quer fazer aquilo para dar certo. Se não dava certo, simplesmente desabava o mundo, sabe? Desabava o mundo. Você falava não vai, acabou, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Então eram coisas idiotas, sem para você contando para uma pessoa, a pessoa vai dar risada, mas na verdade não. É uma coisa séria. Você acha que isso desencadeou em que período da sua vida? Você sempre foi assim ou desencadeou em algum período da sua vida por causa de algum acontecimento, alguma fase que você estava vivendo? Não, na verdade foi, né? Como eu já havia comentado que na ocasião eu estava afastado pelo INSS, aí o INSS me deu alta, e eu tive que entrar com uma ação judicial. Então eu fiquei 4 anos sem receber. Mas antes disso, eu já vinha de um episódio que eu tinha uma loja, eu abri uma loja em sociedade e eu dediquei parte da minha vida nessa loja. E, e não deu certo, né? Então, isso me deixou muito. Foi aonde deprimido. Então, eu fiquei muito sensível para qualquer coisa. Inclusive, meu casamento quase foi pro beleléu, sabe? É, não sei se o problema estava em mim ou se foi um pouco intolerância da minha esposa, eu não Um sei te pouco dizer, de mas tudo, na verdade, né? um Que vai pouco de tudo. misturando, você vai não entendendo Isso. nem onde começou mais o que é. Não, nem sei mais, mas foi tudo isso, foi uma série de decepções, né?
uma série de decepções que eu não estava preparado para passar por aquilo. Então começou, desencadeou. Aí logo em seguida veio esse, eu trabalhava numa empresa, tinha esse negócio paralelo. Aí eu tive um problema de saúde com a coluna, me afastaram, eu fiquei naquela. Então toda vez que você ia numa perícia médica era uma tortura, que os médicos peritos se tratavam como lixo, né? Então isso tudo foi ajudando a me deixar dessa forma. Sim. Era perito médico olhando para sua cara e fala: não, você vai, eu vou te dar alta, eu vou te dar alta, você não tem nada, eu vou te dar alta, sabe? Uma tortura. Isso não foi só uma vez, não, foi Várias. várias vezes. Inclusive quando eu fiz uma perícia, né? Eu fiz uma perícia, inclusive eu fiquei 2 anos afastado. Aí, quando eu voltei para fazer a perícia, né, que seria, você vai aposentar, devido ao governo, que na ocasião, eles estavam colocando todo mundo para fora, e o médico falou: o INSS reconhece a sua doença, mas o senhor está de alta, passar bem. Naquela hora eu não sabia, eu saí do consultório, sentei na escada e comecei a chorar. Eu não sabia o que fazia, quem eu procurava. Eu fui no balcão: moça, que me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? E as pessoas: não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Conclusão. Aí eu coloquei o processo para uma advogada parente, e essa parente me enganou, né? Tanto do processo contra a empresa, contra o INSS. Essa advogada, ela usou de má fé comigo, ou ela não fez nada. Quando ela me procurou, foi para falar que os meus arquivos tinham sido, meus processos tinham sido arquivados. Aí isso desabou novamente, o mundo caiu para mim. Toda hora, né? Toda hora. Toda Toda hora. hora caindo. Você tentando se levantar, você tentando manter um equilíbrio. E isso, gente, eu quero deixar claro, foi isso tudo antes de eu me converter, me batizar, né? Mas foi tudo provas que veio. Só que nesse tempo eu não sabia como lidar com isso, né? Eu não sabia como lidar. Então, Sim. cada vez foi piorando, foi piorando, foi piorando. Só que as coisas acontecendo mal, até que eu consegui me indicar uma outra advogada e coloquei na mão dela, e ela, pelo menos, ela conseguiu, né, a minha aposentadoria, Sim. E uma né? coisa que eu gostaria de alertar as pessoas e mostrar para as Sim, pessoas é que todo mundo fala, eu adoro ajudar o próximo, né? Adoro sim, ajudar o próximo, eu quero achar o meu propósito de vida. Seu propósito de vida começa dentro do seu trabalho, o que você está fazendo hoje. Se você trabalha como funcionário público, se você trabalha como orientação num prédio, quando você vê alguém numa rua chorando, numa calçada, seu trabalho começa ali. Aquilo sim. vai mostrar quem você é. Então, faça o seu trabalho da melhor forma, porque a engrenagem funciona. Às vezes, uma pessoa só precisa ser tratada com respeito, né? Ninguém está falando para você ceder ou não ceder, fazer uma coisa que não está dentro da lei, não é isso, mas tratar a pessoa com respeito que está na sua frente. Aquela pessoa é um ser humano, ela tem uma história por trás, né? Você está olhando um documento, não é só um documento, que é o que eu vivo falando quando eu estava na área jurídica, não é um documento, não é um pedaço de papel, é a vida de alguém que está ali. Então, se você é um advogado, se você é um promotor, se você é um funcionário público, se você é um perito, olhar que existe um ser humano por trás daquilo, porque existe uma cadeia de sequências daquilo que você está lidando, né? Não é só mais um dia, são milhares de pessoas que passam na sua mão com a história delas na sua mão. Independente do que você faça, se você faz um protocolo, se você faz um carimbo, um dia que você atrasa por causa de uma questão de preguiça sua, desencadeia uma sequência de fatos, né? Que vai afetar uma Sim, com certeza. família. Então, é isso eu acho bem importante mencionar para as pessoas. Não, E, com certeza, e como que foi depois desse processo? Você chegou. E é muito difícil ser confundido com depressão também, né, Ricardo? Muitas vezes as com pessoas não certeza. identificam a bipolaridade porque está num período de depressão, aí fala, é depressão. Mas logo em seguida pode vir a euforia como uma forma de Sim, compensação, e sim, aí as sim. pessoas podem confundir, dar o diagnóstico errado, o remédio errado. Como que foi achar um psiquiatra? Foi fácil? Não, então, eu passei pelo o primeiro psiquiatra que eu passei, o doutor Sérgio, né? Que
apesar de eu ter ficado pouco tempo com ele, porque ele se descredenciou do convênio na época, mas ele já me ajudou muito, né? Ele já me ajudou, ele esclareceu várias coisas. Só que aí, logicamente, eu tive que entrar com medicamento, com remédios controlados. Tem remédio que eu tomo até hoje, no caso, para dormir, né? Mas, então, no processo, eu comecei ajustando, ele tentando achar um medicamento que fosse o mais certo. Porque hoje em dia, infelizmente, a pessoa vai num psiquiatra, o psiquiatra vai dar sertralina, né? Ou ácido valproico. É o que eles vão fazer para a pessoa. Ah, a pessoa, você está aqui por quê? Ah, porque eu estou com depressão. Tá, então você toma sertralina. Eu sei disso porque depois de eu passar por tudo isso, eu fui ao psiquiatra com a minha filha, né? Isso antes dela fazer o tratamento com a Jéssica, Tudo, que é uma coisa que tudo eles vão fazer, antes de... foi tudo antes. Os médicos simplesmente, para ver como a gente às vezes fica indignado com os médicos, com alguns médicos, né? Eu não estou generalizando, lógico, que eu abria a boca e falava, doutor, passa esse remédio. Aí ele, é verdade. Aí ele passava o remédio. Então, hoje em dia, meio que virou um modismo. Ah, depressão. Mas, gente, isso é muito sério. Eu falo por experiência própria. Eu, para chegar no equilíbrio, com medicamento, demorou muito. Foi mais de 5 anos para eu conseguir encaixar o medicamento ali certinho, casar, para que eu me sentisse E as bem, pessoas né? desistem muito rápido, né? Elas, não fez Sim, efeito, vou parar, muda a dosagem, porque a gente está falando, gente, remédio é muito importante. Se tem muito uma importante. disfunção hormonal, você precisa, você não é mais fraco por causa disso, você não é incompetente por causa disso, você precisa da medicação porque já chegou no físico e já desregulou o sistema. E aí você Com precisa entrar com a certeza. medicação para conseguir estabilizar. E aí sim você entra com outro tratamento em paralelo, em conjunto, para aí você ir desmamando esse remédio, que é o que a gente vai chegar a Com falar. E tem certeza. coisas que você vai ter que usar pela vida inteira, porque o sistema já chegou num ponto muito fundo, né? E aí o seu Sim, corpo sim. acaba ficando um pouco dependente, precisando daquilo, e ainda bem que nós temos essas medicações para nos Sim. ajudar. Então ninguém aqui é contra remédio ou a favor de remédio, é só Não, como é não. usado. Por isso que tem que procurar um médico, né? E às vezes não é só um médico, é porque você pode ver que eu acho que eu perdi a conta de perdão, Tá? quantos psiquiatras eu passei, Isso. né? Para poder acertar. O doutor Sérgio, que foi o primeiro, vamos dizer que ele foi o que chegou mais próximo. Só que com os outros, eles mudaram, deram outros remédios que eu me sentia pior, então ia lá, trocava. Mas, enfim, eu acertei a medicação, né? E aí, por anos, eu tomei essa medicação, né? E isso me ajudou muito. Aí, depois, veio a questão espiritual, né? E Sim. foi quando eu comecei a cuidar da minha parte espiritual, né? Que na minha vida, eu fui em candomblé, eu fui em umbanda, eu fui igreja evangélica várias. Para ter ideia, uma vez eu fui numa igreja evangélica que a igreja era numa fábrica abandonada, vamos dizer assim, e o cara falando eu falo isso porque eu dou esse depoimento porque é uma verdade. A maneira que o cara estava fazendo com relação a dízimo, o cara falando que é bíblico, que maldito é o homem que não paga o dízimo. E ele falava, você vai dar R$ 1? Você vai dar R$ 5? Não, você vai dar 100. Eu, eu sempre contei que se eu tivesse uma arma ali, eu dava um tiro na cabeça do Ainda mais cara, porque bipolar, né? não, então, ainda mais bipolar, porque justamente eu estava nessa, né? E isso foi isso foi no meio do processo, né? Mas o cara falando isso, eu falei, meu, como é que um cara pode fazer isso? E Ó, logicamente, totalmente longe da espiritualidade. sim, e não vamos generalizar, eu não quero generalizar, mas eu achei
um absurdo o cara A gente falar está aquilo. falando, gente, é que o templo, a igreja, ali se mantém com o dinheiro do dízimo, sim, é Sim, necessário, porque é uma sim. casa, uma estrutura, precisa de água, precisa de esgoto, precisa de parede, precisa de banco, normal. Mas quando Tudo, o tudo. foco é só esse, aí vira um problema. Quando a Não, palavra é só essa, se torna um problema. é. Então, e da maneira que ele colocava, né? Ele Sim, colocava que Deus falava que se você não contribuísse lá com R$ 100, você era um maldito, né? sim. Então teve, então, e eu, como eu falei, eu fui em banda, isso, estava desempregado, aí, fulano vai lá que não sei o quê, vai lá que ele é bom. Então, eu passei por tudo isso. Eu, como eu disse, umbanda, candomblé, igreja evangélica, católica, eu fui em várias. E eu chegava a um ponto que eu falava, eu, para mim, crente era tudo igual, sabe? Isso no que eu pensava, na Sim. minha cabeça. Então, até que eu comecei, na verdade, foi minha esposa que começou, que minha esposa trabalhando para pessoas da igreja, então ela começou a ir e ela sempre falando para mim, sempre falando, e eu sempre colocando assim, ah, é, se Deus um dia me mostrar um milagre, eu vou nessa igreja, Você um exemplo. precisava da prova naquela época, né? É, logicamente que é absurdo eu querer isso que Deus mostre, mas Deus é misericordioso. O Tem que que gente que ele precisa fez? da prova. Sim, o que que ele fez? Ele me mostrou um milagre, e um milagre que aconteceu na minha família. E foi um Certo. milagre que simplesmente a pessoa que estava, você olhando para a pessoa, ela estava praticamente morta, toda deformada, pés e mãos tudo deformado, sem falar, sem olhar, e Deus, através de uma serva, né? Ele falar que em uma semana ele ia colocar de pé aquela pessoa, foi, logicamente, você sente a presença do Espírito Santo, mesmo você não sendo, por mais descrente que você seja, você sente a presença do Espírito Santo. Então, aquilo faz você chorar, faz você. Então, aconteceu isso, é, Na- por, por Naquela época foi coincidência. mais ou menos assim. Então, beleza, eu tô sentindo isso aqui, foi falado isso, então eu vou ver. Uma semana, se fizer isso daqui, eu não vou mais ter dúvida. Mais ou Que é menos o que isso. você Mas, precisava dentro de você sim, para fechar o ciclo, para você sim, falar, é sim, isso. é isso. Só que aí o que aconteceu? Nós fomos na igreja. Vamos na igreja? Vamos, tinha o culto. Eu estou falando assim, muita gente acho que vai saber a igreja que eu vou. É, Era como se tudo que foi falado, que Deus falou na boca da serva dele, né? Aí falar, mas como Deus falou na boca, você sente que Deus está falando. Eu vou chegar nessa parte também. Certo. Então, tudo que Deus falou na boca da serva dele, o irmão que estava presidindo o culto, ele repetiu como se ele tivesse ouvido e falado. Então, eu penso assim, que prova maior do que essa? Aí, passando, não deu nem 7 dias, essa pessoa ligou pro marido, que hoje é marido dela, falando com ela, falando com ele. E ele pegou e ligou e falou, ó, ela tá conversando comigo. Então, isso tudo a gente viu que realmente Deus existe. Nós temos um Criador, né? E Sim. aí isso aí fez com que eu me batizasse. Mas outra coisa que a gente tem que deixar claro também, isso acho que em qualquer religião, né, qualquer denominação, a pessoa fala, eu vou me batizar, eu não vou ter mais problema na vida. Aí que a prova aumenta, porque é aquilo que eu estava falando. Deus vai fazer uma obra com você, mas o inimigo ele também está fazendo uma paralela, certo? Então isso, as provas aumentam e com certeza, pode ter certeza. Só que aí com a fé, né? Com a fé você aprende. Aí voltando lá atrás que eu ficava perdido, né? Que as coisas aconteciam e eu não sabia o que fazer.
Aí, a partir daí, eu sei o que eu fazer. O que eu vou Você fica fazer? consciente, ó, tô vendo aqui a armadilha, tô vendo aqui o Isso, obstáculo, você já, aí, opa, justamente, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou orar. Vou pedir da minha forma, eu vou pedir a Deus para que ele me proteja, que ele me mostre o caminho, que ele me guie. E assim vai. Isso é a fé, né? Isso só é a fé. pontuando para o pessoal aqui, apesar do canal do Universal Energy ser universalista e livre, a gente aborda todas as religiões e também nenhuma. Então, a linguagem que a gente está usando aqui é uma linguagem mais evangélica, que é o que o Ricardo já está mais acostumado, que é a fé dele. Mas eu quero que vocês entendam, quando fala servo, a gente pode entender médium, a gente pode entender sensível, quando a gente fala Deus, pode entender criador, vácuo quântico, o que você quiser. Nós estamos falando de uma estrutura maior, né? E a gente tem como base sempre aqui no nosso canal o amor. Existem linguagens diferentes para chegar a este Deus, a essa espiritualidade maior. Então, cada um vai encontrar um caminho que mais sintoniza no seu coração para chegar ao Criador. Porque se ele permite todas as religiões, é porque tem pessoas que precisam passar por um caminho ou por outro, mas no final é sobre uma espiritualidade maior e é sobre o amor. Então, para Sim. situar o pessoal nisso. Não, E com certeza. como que depois que você se converteu, você viu tudo isso, você começou a frequentar, sabendo que nós temos problemas e que provas virão, como é que enroscou de novo? Ou o que, que aconteceu para dar um nó ali, uma dúvida, alguma coisa? Porque muita pessoa está te perguntando, tá bom, Ricardo, também sou crente, eu acredito em Deus, ou eu sou espírita, eu sou humanista, tenho fé, tenho problema, mas estou perdido. E como é que foi esse processo para você? Então, aí que entra a minha nora Jéssica. Mesmo eu tendo, porque você, quando você está servindo a Deus, não quer, como eu disse, não quer dizer que você tá com a vida garantida. Não, não tá, né? E isso começa a acontecer, aparecer muitas dúvidas, muitos impasses. Então, eu vendo que a minha filha fez o tratamento com a Jéssica, a, a minha esposa fez o tratamento com a Jéssica, e, e eu vi que, diferente do que eu precisava, mas elas encontraram, a Jéssica mostrou o caminho, né? Aí vem aquela, basta se você quer seguir, né, o que foi falado. Aí eu procurei a Jéssica para falar, Jéssica, eu estou um pouco perdido, né, com relação a maneira que eu devo. Isso, como a Jéssica falou, eu estou falando sobre mim, mas é um contexto geral, porque a gente prega o amor e a caridade, né? Sim. Então eu estava meio perdido com relação o que eu tinha que fazer para servir a Deus. Se eu sou um servo de Deus, eu tenho que servir a Deus. Só que eu estava meio que perdido, né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia porque acontece muita coisa hoje. Eu vou falar, vamos lá para frente. Depois do tratamento, eu me encontrei. Então hoje eu sei as coisas que acontecem quando Deus manda, né? Eu às vezes estou conversando com uma pessoa ou com algumas pessoas e Deus fala alguma coisa para dizer para aquelas pessoas. Hoje eu consigo saber que é Deus que está querendo que eu fale, não está saindo da minha boca, né? Nem do meu coração, é Deus que está falando. Só que antes do tratamento, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia ter esse entendimento. Então, eu vi minha filha e vi minha esposa tendo o melhor, se encaixando, né, nos problemas delas, que eu convivo, somos nós três na casa, então a gente vê. Então, foi onde eu procurei a Jéssica. E com o tratamento, né, aí fala assim, mas o tratamento, como é que você é evangélico? Como eu disse no início, para mim a Jéssica é um anjo de luz, é uma pessoa de uma forma Deus deu o dom, abençoou para ela ajudar as pessoas. Então a Jéssica, em momento algum, ela ela colocou na frente a denominação, qual igreja, não.
ela tratou o meu problema, Ricardo, né, evangélico, ela tratou o meu problema, com tudo que eu fui passando para ela, ela foi vendo, estudando, ou da forma que Deus dá esse dom para ela, e ela conseguiu me ajudar. Então, hoje, depois do tratamento, no início eu fiquei, pô, mas eu, Isso que eu ia será que te isso aí perguntar, o que vai. que você achava sobre terapia holística? Então, será que isso aí não é balela, né? Será que isso aí não é nhenhenhé? Será que mimimi? Será que, né? Mas, como todo ser humano, a gente, maioria só acredita vendo, né? Não, mas eu ficava naquela, não, eu vou fazer de boa, não tem problema nenhum. E, e com o tempo, né, com o tratamento, que eu não lembro quantas semanas foram, 11 semanas ou 13, não lembro, Isso. eu fui vendo que não era nada disso, que ela estava ajudando a mim, ao meu espírito, né, a eu encontrar o meu caminho espiritual. Apesar de eu ter me batizado e tudo, mas eu estava perdido, na questão de o que que eu faço, Na né? vida Por onde eu prática, né? parto? Isso, na vida prática, com relação, a como você tratar as pessoas, e você gostar mais de você mesmo, isso tudo foi tudo coisa que aprendeu, que antigamente eu ficava me preocupando muito com as pessoas e deixava de me preocupar comigo. E às vezes eu fazendo isso, além de eu estar me prejudicando, eu acabava criando situações, desagradáveis, né? Porque a pessoa fala: "Pô, né, eu não preciso, eu estou bem, não precisa se preocupar. Ah, ô, você está, Mas né, tá você se cuidando da minha preocupava. vida". Mas eu me preocupava e deixava de me preocupar comigo. E com o tratamento, logicamente não isso ajudou a eu me conhecer melhor e eu valorizar o meu eu, como eu estar mais preparado para lidar com as pessoas, Isso. entendeu? E sua visão, então, você falou que a sua visão sobre a terapia foi mudando. E você lembra, assim, de alguma sessão específica ou foi mais no decorrer mesmo? E que foi um ponto, assim, que você nem tinha percebido, que você achou, coisa da vida. Se você não lembrar, eu te recordo, mas tipo, coisa da vida e você identificou na sessão que era uma coisa que você vinha carregando durante muito tempo. Você lembra disso? Em Ah, relação às na verdade perdas? sim, eu tive, como, isso eu também não mencionei, né, mas eu perdi, nós éramos em 5 irmãos, hoje somos só em 2, né, eu perdi um irmão, um mês depois eu perdi meu irmão morreu doente, um mês depois assassinaram minha irmã num assalto, e meu pai era uma pessoa muito calada, uma pessoa que absorvia muito e não jogava isso para fora. 8 meses depois ele morreu de câncer. Então, em 9 meses eu perdi 3 pessoas. E logicamente que isso também foi. Só que eu já era casado, eu tinha filho, inclusive o Henrique, né? O Henrique, ele, quando meu pai faleceu, o Henrique tinha 1 ano, 1 aninho e pouco. De 1 para 2 anos ele tinha. E isso tudo foi, né? Queira ou não, fica marcado lá no fundo do coração. Aí tem meu outro irmão, que era o meu irmão caçula, que morreu, mas ele morreu porque ele bebia, então ele morreu de cirrose. Ele se matou, né? A verdade é essa. Ele nunca acreditou em nada, nunca quis saber de nada, e ele se entregou e foi assim. Só que eu tinha muitas divergências com ele, que ele era uma pessoa muito ruim, muito má, fez muitas pessoas sofrerem, né, com isso, inclusive minha mãe, que ela está viva hoje, mas muito debilitada. E então tudo isso ficou lá no fundo, né? Por mais que você, a vida tem que continuar, a gente tem que continuar a vida, mas isso ficou, Racionalmente estava tudo certo, sim, mas e tudo no certo, interno, quando a gente mas foi cavar, não tava um lixo, tava tudo bagunçado, sabe? Tava tudo revirado ali, como se alguém entrasse na sua casa, revirasse a casa toda, fosse embora, e você fechou a porta, deixou tudo daquele jeito e falou: eu vou seguir em frente e não vou nem mexer nisso aí.
Era mais ou menos isso. Aí, com a terapia, isso me ajudou, canalizou, né? Cada um no seu caminho. Vamos Foi, limpando a foi casa. isso. Vamos arrumar a sua casa, vamos colocar os móveis no lugar, vamos arrumar, colocar a roupa na gaveta direitinho, que tá tudo bagunçada. Eu tinha fechado a porta, né? Sim. Então, isso aconteceu. Então, foi essencial. E eu, como eu disse, eu vejo isso. Mais uma vez a pessoa fala: pô, mas você é crente, como é que você vai? Não, a questão não é essa. A questão que o que a Jéssica passou para mim foi simplesmente o amor. Então, ela me mostrou maneiras de ir tirando e curando as feridas que estavam lá no fundo, machucando. Ela foi me passando isso e eu foi saindo. E uma das partes do curso perdão, do tratamento que eu gostava, que eu achava legal, era quando ela mandava você, por partes, você relaxando o corpo, né? Sim. Então chegava uma hora que você parecia que você não estava no corpo, né? Você estava livre. Então, como se você estivesse flutuando, né? E ali você não sentia dor, porque inclusive o tratamento me ajudou muito em questão, porque os problemas que eu tenho de coluna, circulatório, hoje o problema bipolar já controlado, graças a Deus, né? Mas ela foi vendo é, o, o que eu mesmo estava causando, né, para mim mesmo, né, para eu mesmo, eu estava danificando meu corpo, meus órgãos, estava tudo bagunçado, porque talvez uma maneira de eu me punir, eu sem saber, mas eu estava me matando. Uma culpa E ela, inconsciente, o sim, peso. sim, o peso. E para homem é mais Então, difícil, né, Ricardo? Porque ainda tem aquela pressão do homem não pode chorar, o homem tem que aguentar tudo. Aí soma a questão de ser crente tem que ser santo, tem que ser perfeito. Vai somando mais peso. Em vez de aliviar, vai vai bagunçando pesando. mais. Isso por causa das pessoas, porque Deus não tem nada a ver Sim, com isso. sim. É só Não, as não, pessoas que Deus não tem nada julgam. a ver. Porque as pessoas olham para você e falam: mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Mas não é porque eu sou crente que eu não vou ter dificuldade, não é porque eu sou crente que eu vou passar, assim como a pessoa que é um bandista, a pessoa Sim. que é espiritualista, ou católica, Como a assim, pessoa. né? Você é crente e você tá com alguma doença? Não, imagina, Deus não tá fazendo um milagre na sua vida, gente. Peraí. Deus faz o impossível, a gente tem que lidar com os problemas da terra. A gente está aqui para aprender, né? E a nossa conexão com Deus é uma conexão espiritual para nos dar força para passar pelo que precisa passar, né? E assim, Jéssica, na minha religião, a gente almeja a vida eterna, né? Então, nós somos peregrinos aqui, nós estamos passando pela Terra. Aí entra aquela parte, se tem reencarnação, se tem. Eu, particularmente, eu não acredito em reencarnação, Sim. né? Mas a minha esposa, ela é crente, mas ela acredita em reencarnação, né? Mas eu não acredito. Então, enfim, assim, eu almejo o quê? Tentar fazer tudo certo, não para agradar o homem, agradar a Deus, né? Para Sim, que isso é bíblico, né? A gente entra sim. nessa parte que um dia tudo vai acabar. Todos nós vamos ser julgados, A né? concepção do ser, da alma eterna e não da terra. A terra a gente vai sofrer, a gente Sim, vai passar pelo que tiver que passar, sim, vai tudo como passar por tudo. aprendizado, mas nada disso Sim, é para sempre, né? E aí nada é isso é para uma coisa que sempre. todas as filosofias concordam, né? Sim. Então, porque se eu tenho um problema circulatório, logicamente eu peço a Deus que ele me livre dessa doença, mas se eu tenho que conviver com ela, mas que eu consiga viver Da melhor forma possível. da melhor forma possível, justamente, né? E então, no tratamento, eu tive muita coisa que eu mesmo estava me prejudicando, né?
de forma involuntária, inconsciente, mas eu estava fazendo, Então, como se né? fosse assim, era para você sofrer 10%, você estava colocando um peso de 30 em cima, né? E daí para mais, Entendi. daí para mais. E como que você E, acha que fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, quais foram as mudanças que você percebeu? ó, Jéssica, eu acho que, como eu disse, isso vai de cada um, né? Assim como é, é, espiritualmente falando, você ouve, né? Você ouve a palavra de Deus, mas muitas vezes você não segue à risca. Eu ouvi a palavra da terapeuta Jéssica, né? E aí eu tenho, ou eu coloco em prática, ou eu não coloco em prática. Eu coloquei em prática, porque isso era uma coisa mais fácil de eu fazer, porque só dependia de mim, né? Então eu consegui, ouvindo tudo que ela fazendo um diagnóstico do que eu tinha, ela me passou falar, passou a solução? Não, não é passou a solução. Ela ensinou que eu fazendo dessa forma, eu Um iria melhorar. GPS ali, né? Isso. Eu iria melhorar, eu iria me encontrar. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei primeiro a gostar mais de mim, né? Se preocupar comigo também, mas não quer dizer que eu fui 100% ali, não, porque nós somos seres humanos, a gente Não escorrega, é né? perfeição, é Não, melhora não é e perfeição. consciência. Hoje você consegue perceber, Sim, ixi, estou preocupado muito com o outro, menos comigo. Você volta, justamente, justamente. Aí você volta lá atrás, pô, mas né, no tratamento eu vi isso, então você pega e volta. Isso é assim, isso é na fé. Você sabe que você cometendo aquilo, você está cometendo um pecado, né? Vamos falar espiritualmente, nas leis de Deus. Você comete, mas Deus te perdoa, né? Ele vai te perdoar se arrepender, mas você sabe que aquilo está errado, então você não faz. A mesma coisa, eu cuidar assim, de mim, né? Opa, peraí, eu tô fugindo do que foi passado para mim, né? Do que a Jéssica sim, falou, então, aí eu volto lá, opa, beleza, eu me encontrei de novo. Aí eu começo, né, a seguir. Mas, como eu falei, a gente falha, mas o bom é que você, lá no fundo da sua consciência, fala, eu não tô fazendo do jeito certo. sim. Aí você volta Você não e faz entra da maneira naquele certa. perdido nem no fundo do poço. Você percebe Justamente, antes de começar a pensar em chegar lá. Né? justamente. É, Eu não, e pode pode falar. falar. Não, eu Não, pode falei, eu não falar. sei se eu fui claro, eu não sei se eu fui claro quando eu te falei que você perguntou para mim qual parte do tratamento que eu comecei Foi a ver. Foi claro, né? Eu uhum. falei que foi a parte que você. Conta pro pessoal fisicamente a, como que desenvolveu, o que você fez, qual foram as melhoras. Ó, é, fisicamente, uma das coisas que eu falo, vê como falar, mas você tá fugindo, não, eu tô dentro do contexto. Eu Sim, emagreci, eu emagreci, não fiz dieta, não fiz nada, mas eu emagreci, né? Talvez pelos meus problemas, então acabava tornando tudo. O problema trazia prejuízo para o meu corpo e isso, não que eu descontava em comida, né? Mas ficava totalmente desequilibrado. Então é o, é o que eu eu falo começando pro a pessoal, né? Quando a pessoa você tem um corpo para cuidar da sua vida, você começa a querer ajudar todo mundo, abraçar o mundo inteiro. Por mais que você ache que você está ajudando, você está trazendo uma carga maior para você. E aí você tá isso reflete também no justamente peso. você tá abraçando o problema de todo mundo para você e você não tem como digerir, né? Você não tem como Exatamente. digerir, tanto mentalmente como fisicamente. Então, eu comecei a emagrecer, né? É, graças a Deus, hoje, né? E eu acho que também é o tratamento, porque eu, eu já deixei de tomar muitos remédios, né? Logicamente, não foi por conta, não, deixar claro isso aí. Houve uma orientação médica, né? Sim. Com um médico, eu falei, ó, doutor, ó, eu estou notando isso, isso e isso. Ele falou, não, vamos tentar, né? Não foi nada,
por conta. Eu Sim. nunca fiz E nada por você vai conta. Foi, fazendo a terapia junto com a medicação, aí você volta para o sim, seu médico e fala como você tá, ele vai percebendo a melhora e ele vai desmamando. ele vai desmamando, justamente. Então, ó, eu perdi peso, então hoje eu tomo 2 remédios só de pressão. Como eu falei, eu só tomo remédio para dormir, que infelizmente ainda é uma coisa que eu não Uma consegui, dificuldade. é uma dificuldade, que se eu não tomar o remédio, eu até durmo, mas eu vou dormir picado e vai chegar uma hora que eu não consigo dormir mais. Então eu tenho que tomar o remédio, mas numa dose muito baixa do que eu tomava antigamente. Então tudo isso foi trazendo benefício. Eu Quanto você emagreci, tomava antes? eu cheguei a tomar 30 gotas de ou 2 miligramas, sei lá, E a do remédio que eu tinha. quantidade de remédios? Você tem uma noção de Ah, quantos vixe, remédios diferentes nossa, você tomava? eu tomava, por dia, eu tomava uma média de 14 comprimidos por dia. Hoje 14, eu estou tomando 14 comprimidos, hoje eu estou tomando 5 comprimidos 5 comprimidos. por dia. Legal, legal. Para as pessoas terem Aí uma noção, né? Quando elas vêm falar, ah, terapia é só ficar falando. Não, gente. Quando a pessoa faz de verdade, com orientação, quando ela se entrega, é muito diferente, né? E como que ficou a conexão espiritual, assim, de você agora saber quando é o Espírito Santo que se aproxima? No caso das pessoas que têm uma outra linguagem, a sua mediunidade. Como é que ficou essa relação com Deus, com esse divino, para falar através de você? Tá mais fluido? melhorou muito, porque agora eu sei que é que eu tinha medo, né? Hoje eu perdi esse medo, né? Porque inclusive você passou para mim que eu me lembro que eu tinha o dom da cura, né? Você lembra que você falou para mim, né? Sim, Mas essa cura não quer dizer que você vai curar um doente, você vai pôr a mão, ele vai curar. Muitas vezes é cura espiritual, né? sim. E a Então, alma, né? tipo, assim, então hoje é, a gente vê que a pessoa está passando por um problema, você está conversando, e ali Deus manda você falar para a pessoa o que ela tem que fazer, a maneira que ela tem que agir. A minha insegurança antes do tratamento era essa. Deus falava comigo, né? E eu sentia que era Deus porque eu acho que a pessoa quando sente o Espírito Santo, ele te derruba no chão se for para derrubar, né? E às vezes, muitas vezes, são distintos, né? Às vezes em religião a pessoa, mas recebeu não, ele recebeu o Espírito Santo. E ele o ser humano não consegue, não suporta, né? Sim, De tanta divindade, tanta luz que tem. sim, Então, eu consegui saber que isso Deus estava mandando eu falar para aquela pessoa que aquela pessoa tinha, né, que ajudar. Eu tinha que falar alguma coisa, então Deus falava na minha boca, logicamente, eu consciente, mas as palavras saíam da minha boca, e aí você fala, nossa, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu falei isso aí, não era para ter falado, porque muitas vezes não é Senhor, gostoso, né? não, não é, nunca é. Principalmente quando você tá levando para a pessoa, é disciplina, né? Para alguma coisa. E então isso aí me deixava incomodado. Às vezes eu falava, pô, eu falei isso da boca, não foi Deus. Mas isso também é aquela história. O inimigo, Deus está te usando, mas o inimigo quer, É o que eu falo né? para todo mundo, é o julgamento. Às vezes você tem que dar uma pancadinha na pessoa para dar uma acertada ali, um direcionamento, só que a gente julga. Nossa, eu vou falar isso para a pessoa. Nossa, mas será que Sim, isso é bom? Será que isso é sim, ruim? Gente, Deus é tudo. Ele é todos os lados, né? E às vezes aquilo que você considera ruim ou que vai machucar a pessoa é justamente o que ela precisa, né? É sim, justamente o que ela justamente. Ela tem que ouvir aquilo ela tem que ouvir aquilo para ela acordar, né? Para ela acordar, ela fala, opa, peraí, tá tudo errado, eu estou fazendo errado. exatamente. E eu, com certeza, isso aí depois me deixou muito mais confiante, né? Porque
E logicamente, eu ainda não, eu sei que eu não estou 100% ou vou no 100% nunca, mas eu não estou ainda, não passei de 50% no que Deus requer que eu faça, né? Hum, é, Logicamente, mas isso é uma eu acho que potência a ser, eu acho que é normal do ser humano, né? é Principalmente um quando você caminho. lida com isso. Sim, você tem medo, então às vezes você não faz, mas eu creio que eu vendo a experiência que eu vivi, tudo que foi feito para me ajudar, eu vou chegar nesse ponto que eu vou servir, né? Na Espiritualmente falando, plenitude, né? eu vou servir a Deus da maneira que Ele quer que eu sirva, né? Exatamente. Inclusive, para o pessoal que está ouvindo, eu passei por um episódio aqui na Austrália, onde era um momento bem conturbado, onde eu resolvi assumir mesmo e começar a divulgar o conteúdo e passar as mensagens. E como é um conteúdo meio forte e tem a ver com espiritualidade, de união, de amor e de autoconhecimento, eu comecei a sofrer alguns ataques espirituais, né? E às vezes a gente não consegue. Geralmente a gente tem uma barreira, mas quando a gente se permite ficar muito tempo nisso, começa a ter algumas influências e você precisa sim de ajuda. Por mais que você se seja extremamente equilibrado espiritualmente, muitas vezes você precisa de uma ajuda. E foi quando eu mandei mensagem pro Ricardo, lá no Brasil, falando: olha, tá acontecendo isso, isso e isso, ora por mim, né? Que é uma linguagem que ele já está acostumado, ora por mim. E foi onde ele canalizou o Espírito Santo, né? Que a gente fala, recebeu, canalizou. E aí ele me passou uma mensagem: olha, continua o seu serviço. A gente precisa do que você está fazendo. É uma forma de ajudar as pessoas, sim. Você tem proteção, se mantenha firme, isso vai acontecer, mas é passageiro, né? Então, teve uma mensagem ali onde me acalmou, onde eu consegui me situar novamente. Então, ele conseguiu permitir essa canalização, inclusive, é, dentro desse contexto que a gente está, né? E eu sendo mandista, na época e ele sendo evangélico, e aí eu vou e a gente permite essa conexão através do amor, de entender que é só uma linguagem, mas o que está na essência, o que está querendo ser passado, que é o mais importante, né? Então isso é Sim. muito interessante. Além disso, tem mais alguma coisa que você queira mencionar? Ou já deixar uma mensagem para o pessoal, quem estiver te ouvindo? É, alguma coisa que você acha importante? Uma mensagem final? Alguma coisa que você queira acrescentar? Fica à vontade. Eu não sou muito bom né, de falar, mas eu vou falar o que eu acho. Sim. Eu acho assim, as pessoas, muitas vezes elas precisam de ajuda, né? Mas, não sei, talvez por vergonha ou por não crer, ela não vai atrás, né? Eu acho muito importante que eu vou falar o que a Jéssica faz, ela prepara, ela é uma, me fugiu o nome agora, é uma terapeuta. A Jéssica é uma terapeuta. Então, às vezes você tá com uma dúvida, procura, procura ajuda. Ah, não, eu não quero procurar a Jéssica, ou eu vou procurar a Jéssica, mas procure, né? Procura ajuda, porque muitas vezes a pessoa está totalmente desorientada e ela precisa de um tratamento de uma pessoa que conheça, que saiba os pontos que ela tem que pegar. Como ela vai saber isso? Conversando com a pessoa. Foi o que aconteceu comigo e com a Jéssica. Eu meio desacreditando, mas vendo o progresso da minha esposa, da minha filha, eu falei com a Jéssica e isso me ajudou demais, né? Então, ela como ela é uma terapeuta espiritual com muita luz e eu tenho certeza que as pessoas que procurarem, que precisam de ajuda e procurar, vão ter ajuda. Elas vão se encontrar. Porque a Jéssica, você conversando com a Jéssica, como eu disse, elas antes, lá atrás, lá no início, ela namorava com meu filho. Eu via que ela era uma pessoa que ela tinha. Aí você fala, pô, como é que uma pessoa de 19 anos sabe
tanta coisa, conhece, fala, sabe falar sobre tudo. Mas isso eu acredito nisso, porque eu sempre vi isso na Jéssica e ela se aperfeiçoou nisso. Então, eu procuro ajuda. A pessoa tem que procurar ajuda. Ah, é uma ajuda médica ou a terapeuta espiritual Todas sei lá, juntas, existe talvez? juntas, né? O médico e a Jéssica ou outra pessoa, não sei. Eu sei que a minha história, né? Apesar de eu ser sogro dela, né? Mas a minha história, tudo que ela fez, ela só me ajudou. Ela é uma pessoa, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer ou ver ou muita coisa na minha casa que ela viu e falou e ela conseguiu acertar, né? E eu respeitei a opinião dela, mesmo eu estando lá, eu sendo mais velho, uma coisa que antigamente, quando que uma pessoa de 19 anos chegasse na sua É, casa e falasse alguma coisa, você ia levava um tapão aceitar. na cara, né? Então, só que não, porque você vê que o que sai da boca dela são palavras que ajudam, né? Independente espiritualmente ou sentimentalmente, ela vai te ajudar, né? Então, procura ajuda. E veja bem esse ponto. A pessoa fala que é bipolar ou que está em depressão, procura ajuda mesmo assim, porque às vezes você acha que você está com uma coisa que você não tem, porque isso é Exatamente. muito, muito sério. Diagnóstico errado, né? Bipolaridade é muito fácil. Ah, eu sou bipolar. Não, você não é bipolar. Você não sabe o que é ser bipolar. Nem queira saber o que é ser bipolar, porque eu passei por isso. E foram anos na minha vida por isso. Então, se tiver a oportunidade, procura. A Jéssica me ajudou demais, mesmo eu tendo minha religião, eu tendo a minha crença, eu tendo a minha fé, ela me ajudou demais, ela canalizou tudo para mim. Ela conseguiu colocar, como eu disse, o meu quarto que estava fechado, bagunçado, ela veio e me ajudou a arrumar. E ela não pôs a mão, ela só me orientou. Faz isso, faz isso, faz isso. Eu fui fazendo, né? Como disse, não sou perfeito, como eu acho que ninguém é perfeito, Não. né? Perfeito é Deus. Mas dentro do contexto, isso mudou muito minha vida. Mudou minha maneira de ser, de pensar, de agir, né? De ficar quieto, a hora de abrir a boca, a hora de não falar nada, a hora que você tem que falar. Isso me ajudou demais, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida espiritual. Como que tá a sua E, casa? é como eu disse, a gente enfrenta problemas todo dia, né? Mas mudou muito porque hoje existe uma coisa que não se tinha antes, que era paciência com a sua esposa, ou a minha esposa comigo, ou com a minha filha. Então, a gente aprende a ficar calado, né? Ficar calado e depois tentar ver se a pessoa vê que ela errou, ou se você errou, você ter a consciência de ir lá e se redimir. Você fala, me perdoa, me desculpa, eu errei. Isso foi Sim, uma coisa que mudou muito. sim. Essa parte foi essencial, porque não existia isso aqui em casa, né? Então, eu posso afirmar que você chegou perdido e hoje você consegue ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas também, quando for necessário, ajudar a dar um Sim, direcionamento. Então, a sim, sua dor se na transformou também medida, na maior força. sim, na medida possível, o que eu posso fazer Excelente. pelas pessoas, eu faço, né? Dentro de tudo aquilo que eu aprendi, todo aprendizado que eu tive, né? Eu tento passar para as pessoas, né? Ou se não for nesse o suficiente, eu pelo menos tentar indicar para a pessoa. Procura um médico, procura um terapeuta, procura, né? Sim. É o que eu tento fazer. Legal. Muito obrigada, Ricardo, por dividir a sua história com a gente. Não é todo mundo que tem essa coragem, né? Porque você está abrindo a sua vida, está abrindo relatos pessoais, está abrindo a sua história. Muita gente não entende, não se permite entender, né? Mas é uma questão das pessoas. Você fez a sua parte de orientar, de explicar como que foi o seu processo, esclareceu muitas dúvidas, muitas questões que as pessoas têm. Então, eu te agradeço muito por isso. Eu te Sim. agradeço muito pela sinceridade, a abertura. E é isso.
Muito obrigada, e eu vou encerrando por Ah, eu aqui. Eu também espero sou que vocês muito tenham grato. gostado do depoimento. E é isso, tá bom? Tchau, Tá, pessoal. joia.